Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre Copa. A Copa chegou, e agora? Você gosta de comemorar? Você gosta de fazer barulho? Isso a gente já é um problema que a gente enfrenta recorrentemente com os times de futebol, né? Mas na Copa, todo mundo começa a ter esse tipo de reação, né? Quando é o time, é um ou outro isoladamente. Na Copa é todo mundo. Como o síndico deve tratar isso? O que pode, o que não pode? O Carlos vai começar discorrendo sobre o assunto. Vamos lá. Bom, que bom que a Copa do Mundo é só a cada 4 anos, né? Porque pelo menos esses problemas especificamente, pontualmente, só acontecem a cada 4 anos. Mas, obviamente que uma das coisas que mais vem à baila na época de Copa do Mundo é as famosas bandeiras, né? Nas sacadas. O que é teoricamente, normalmente proibido na maioria das convenções. Olha, é proibido você colocar cartazes, bandeiras e vasos e outras coisas nas sacadas. Propagandas. Né? Obviamente, na Copa do Mundo, essa situação ela se extrapola. Não apenas para os brasileiros, o que eu considero uma coisa totalmente natural, né? Você colocar a bandeira do seu país em época da Copa do Mundo numa sacada. Mas você tem que levar em consideração que existem também outras nacionalidades morando no condomínio. O condomínio que eu moro, por exemplo, na última Copa, eu lembro que tinha bandeira de Portugal, tinha bandeira da Alemanha, obviamente a maioria era do Brasil, tinha bandeira da França, enfim, o que não faltava eram bandeiras. E aí fica aquele negócio, né? Bom, mas o síndico tem que fazer cumprir o que está na convenção, não é verdade? Altera ou não altera a fachada? Altera ou não altera a fachada, isso. Eu vou dar uma opinião muito pessoal e respeito qualquer outro em contrário, principalmente das duas advogadas aqui. Já atacou. Ele já gongou antes. Já estou fazendo uma ressalva antes, porque eu sou capaz de ser gongado na volta. Eu não, graças a Deus. Mas eu vou ser bem sincero, gente. E inclusive recentemente um amigo meu que é conselheiro num prédio me ligou para tratar desse assunto. Ele falou assim: Carlos, como que você está fazendo com relação a bandeiras na sacada nessa época agora de eleição, ir para a Copa e tal? Eu falei assim, sendo bem sincero, na época da Copa eu não pretendo fazer absolutamente nada. E neste momento, bandeira do Brasil, como é que eu vou proibir alguém de colocar a bandeira do Brasil? Mas, gente, sabe? Bandeira do Brasil é bandeira do Brasil. Patriotismo do Brasil. Não tem nada a ver com política. Político, as pessoas associam uma coisa a outra. Pois assim, é. pelo amor de Deus. Carlos, eu concordo com você e não vou te julgar. Obrigado. Não vou te julgar. E, gente, pra você que é síndico, que é legalista, na boa, pensa, você vai querer arrumar confusão em plena Copa do Mundo, porque é uma coisa cultural, metade do né? condomínio colocou uma bandeira do Brasil. Pra que isso? Você quieto. Né? É o mastro. Pode falar, Priscila. Aqui existe uma bandeira. Eu posso te dar um argumento legal pra você deixar as bandeiras Do Brasil. do Brasil. Você me paga um chocolate? A lei. Gracinha. Constituição permite que qualquer um pode hastear a bandeira. Ponto. Hasteamento de bandeira. E é não muito quer natural dizer... em países desenvolvidos, inclusive, sim. que haja, sim, essa questão do patriotismo estampado, não é? As pessoas confundem muito essas questões de politicagem, Muito politização com patriotismo. Na o P é o verdade, mesmo. Desculpa. O P é o mesmo, de patriota. As pessoas não sabem mais nem cantar o hino do Brasil. Pelo menos quando chega na época da Copa, a pessoa ainda canta o hino. Sabe quais são as cores da bandeira, que às vezes as pessoas nem sabem quantas estrelinhas tem lá, o que é que tá escrito, ordem e progresso. Se as pessoas mantiverem, pelo menos, a questão da ordem e progresso dentro dos condomínios, vai ser incrivelmente maravilhoso. Sim. Não é verdade? O que eu não concordo, verdadeiramente, é essa mistura de política com as questões condominiais e as questões do verdadeiro patriotismo que deve, eu entendo, deve existir
na vida de cada um de nós. E isso é complexo. O que eu não recomendo, que pra mim foi um horror, foram fogos de artifício na sacada. Exato. Né? Isso não Gente, pode. isso aconteceu comigo num condomínio, que eu fiquei assim extremamente horrorizada, e inclusive quase atingiu um morador. Isso é não super perigoso. E assim, as pessoas extrapolarem, né? A gente já falou em vários programas, bom senso não se compra no supermercado, mas aí é uma questão também de moralidade, de dignidade, de urbanidade, de respeito, né? Então tem que ter um limite. Agora, a bandeira, gente, o que não dá é faça o bolo. Né? Tem morador que coloca assim, Vende-se. No 15º, tem que deixar bem grande. Vende-se. Eu tive o caso. foi A sensacional. mulher fez, ela colocou lá, faça o bolo, tal, andar, não sei o quê. Eu peguei e falei, é piada? Não, deve ser brincadeira. Eu falei, Deve estar me eu falei, eu testando, não tô né? enxergando direito, faço o bolo. Então, assim, isso não pode. Palmeiras ali naquele momento. Timão naquele momento, Santos naquele momento. Isso não. Agora, Sobre Brasil é Brasil. protesto, mas eu concordo também. Não pode colocar bandeira de time. Vamos só tentar trazer isso. O negócio E nem é você bandeira de procurar político, você né? procurar pra morar em um condomínio que a maioria é do seu time. O nosso prédio, eu acho que 70% torce pro mesmo time que o nosso. Então, você não precisa nem assistir. Já vi que é uma vizinhança mais sofisticada. Mas uma coisa que a Vanessa falou, eu acho importante a gente colocar, né? Independente da sua preferência política, da sua preferência por time, seja lá qual for, pensa um pouco na coletividade, é o que a gente sempre fala aqui, né? E também tem um pouco de senso crítico, né? Nós estávamos falando disso antes de começar o programa. As pessoas estão entrando numas bolhas idiotas de pensamento, uma alienação. Tenta pensar um pouco o que o político está ganhando em se apropriar de símbolo A, símbolo B, símbolo C. Eu não estou falando de ninguém especificamente, antes que me cancelem. Mas assim, isso é uma prática comum. Então assim, nós temos o nosso país, nós temos a nossa bandeira, nós temos os nossos símbolos, nós temos os nossos costumes, que não é de A, B nem de C, é da população inteira. Você pode não gostar da bandeira, você pode não gostar, mas assim, o seu vizinho tem o direito de gostar, né? Ei, vamos parar de julgar o outro. Cá entre nós, pra mim é de um absurdo sem tamanho. Porque fulano se apropriou da bandeira. Fala assim, se se apropriou, parabéns pra ele, porque é a bandeira do país, não deixou de ser a bandeira do país, Jesus Cristo. Então para de... É o que você falou, a palavra certa é alienação. As pessoas têm que sair a alienação tanto de um extremo como do outro, porque nós estamos falando de um símbolo nacional. Teve um caso num condomínio que um morador, ele colocou a bandeira do Palmeiras, né? Na entrada do apartamento. Ele não colocou... Ele é palmeirense. No tapete? Ele colocou no tapete, pra pisar em cima, tipo... É o tapete... Devia ser corintiano. Não. Ele é palmeirense. Levaram a bandeira dele, levaram o tapete... E a gente não sabe por quê, porque a pessoa, né, uma forma de... Eu acho que gostaram também muito da bandeira, não respeitaram essa questão, né? E aí a gente fala o seguinte, mas é porque eu não posso... O morador falou, olha, a gente não colocou a bandeira na sacada, porque eu não podia, então eu coloquei na entrada da porta, porque no chão... Eu podia ter colocado hasteado na portinha dele, naquele momento, para receber as visitas. E alguém foi lá, levou o tapete e ainda levou a bandeira que tava lá de tapete. Você achou que era um insulto? Pois é, eu não entendi se foi um insulto ou não, mas assim, já mostrou uma forma até de desrespeito. Aí aconteceu um caso recente no outro condomínio com a bandeira do Brasil. Que o morador, ele falou, olha, eu tô querendo trazer essa questão do patriotismo aos meus filhos, então eu vou sempre colocar alguma coisinha já da Copa, porque eles nem sabiam cantar o hino. Na minha época, quando criança, nós cantávamos o hino. Na escola. E na escola, lembra? Pra primeira da Toda fila. segunda-feira. Lembra? Coisa mais linda. E ele falou, tô tentando trazer isso. Levaram a bandeira dele. E aí o morador depois sumiu. Ninguém sabia porque foram pela escada de emergência que não tinha câmeras e levaram. Aí ele chegou, uma semana depois, o morador veio e falou, está aqui a bandeira, eu tirei. Aí eu disse, o senhor que levou a bandeira do seu vizinho? Ele disse, porque aqui eu sou PT. Ai, gente, pode falar assim? Já foi. Porque aqui eu sou... Eu falei, gente, me desculpem.
Mas é a bandeira, e esse senhor ainda me trouxe a informação de que era questão de patriotismo pros filhos dele. Não tem nada a ver com questão política. Mas ele levou a bandeira, e depois ele falou, apareci, porque a gente mandou um áudio, olha, sumiu a bandeira, não sei o quê, que feio, não sei o quê. Aí ele veio, olha, meus filhos vieram falar, pai, por que você tirou? Vim trazer, porque aquilo não é questão de escolha de política. Eu falei, mas não é uma questão política, é uma questão já de patriotismo. Então as pessoas estão muito alienadas, como você bem colocou. Eu acho que a informação também, a gente tem que parar pra pensar que a informação tá também naquele que recebe, né? Então, se você vê uma bandeira e já pensa em política, talvez você também seja o problema, né? Concordo. É um problemático. Quer ver um ponto a mais que a gente deve levar em consideração, principalmente em época de Copa do Mundo? E aí eu peço de novo, quem que falou a frase, se bom senso fosse fácil, bom senso a gente não compra em supermercado. Mas, gente, é só fazer assim, é só ponderar. Para você descobrir se a sua decisão tem algum bom senso, consulta pessoas do seu ciclo de amizades, pede a opinião sincera deles, né? Imagina o seguinte, Copa do Mundo, Brasil e Argentina, supondo, né? Brasil ganha de 3-0. Alguém acha que vai ter barulho nesse dia à noite, até altas horas, o pessoal comemorando? Sim. Óbvio. Até eu. Óbvio, Jesus Cristo. Né? Agora, dá para alguém imaginar que se der 10 horas não pode ter mais nenhum barulho? Eu acho Sabe? Dia de Copa, de jogo. Então é aquele negócio. Ano novo, é bom Natal. senso, Jesus Cristo. Mas porque o horário, 10 horas, não pode fazer barulho. Tá, mas nós estamos falando de um jogo, Brasil. Tem que ter um pouco de bom senso. Sabe? Bom senso. Flexibilidade. Não dá pra você achar que é um dia normal, porque não é. E veja, se a pessoa morasse numa casa, as pessoas da rua já fariam essa festa na própria rua, o buzinaço, aquelas questões todas. Então a pessoa... Aquela coisa de se preparar, não dá pra ser intolerante em situações que são totalmente especiais. Tem que ir pro spa de Buda. Você pode se prevenir se você tem essa... Spa isolado, né? Se existe a possibilidade, você precisa se prevenir, né? Aí lá vou eu falar de cachorro. Mas mas você para pra pensar, eles ficam muito assustados. Cachorro que tem medo de fogos de artifício fica muito assustado. E hoje em dia existem meios de você tentar tirar essa ansiedade, esse susto do seu cachorro, né? Obviamente você não consegue fazer isso com os cachorros de rua, que o ideal é que não se use fogos de artifício, porque além de ser proibido, é perigoso. Eu tenho colegas que perderam o dedo, a mão e etc, por conta de fogos de artifício. Mas você também pode fazer um treinamento com o seu cachorro. Ou se de repente você tem uma pessoa enferma, de tirar ela, leva para algum lugar mais isolado. Se você tem essa possibilidade, se existe essa possibilidade, vamos utilizar. Só para não deixar solto, existe uma lei municipal na cidade de São Paulo que proíbe os fogos de artifício com barulhos, né? Com manifestação sonora. Então, é só a questão luminosa, não pode ter barulho. Existem outras cidades também, mas em São Paulo especificamente existe essa lei. É isso que a Priscila se referiu, né? Mas o Carlos falou numa questão do... É um dia específico, realmente. É um dia específico, como é o Réveillon, como é o Natal. O Natal bem menos, mas o Réveillon específico, você não vai multar a pessoa que tá fazendo uma ceia na casa dela no Réveillon, porque é uma questão cultural, né? Mas os excessos devem ser coibidos e deve haver uma preparação para isso, né? Então, comunicação. O síndico tem que fazer uma comunicação prévia e falar que é um dia especial, que vão acontecer manifestações, mas que, por exemplo, soltar fogo de artifício da varanda é proibido e vai ser punido, que colocar uma bandeira da Argentina ou do... vai ser punido por mau gosto. Do Brasil tudo bem, agora de outro país não. Não, brincadeira, gente, mas assim, eu acho que as regras têm que ser claras, né? Do tipo assim, olha, gente, estamos num momento de exceção na Copa do Mundo, tá? Então, assim, vamos tolerar isso, mas
tais situações não vão ser toleradas por conta do risco, por conta da lei tal que proíbe os fogos com barulho e tal, não sei o quê. É tolerância e empatia. Além disso, a gente pode tentar usar também a Copa a favor da socialização dos moradores, né? Usar o espaço festivo para fazer coletivo. Exatamente, cada um traz seu balde de pipoca, vamos assistir todo mundo junto. É exatamente. Né? O ponto é, as pessoas não podem querer... e aqui o recado vai diretamente para aquelas pessoas mais intolerantes, né? Que a gente sabe que é aqueles condôminos que qualquer desviozinho de conduta do vizinho, ele é o primeiro a gritar lá o chatonil. Geralmente o cara que faz tudo errado e toma multa e advertência é o primeiro, ele vai querer se manifestar. O ponto é, gente, são datas especiais, momentos que envolvem aquela sensação de patriotismo mais... Pertencimento, né? Mais pertencimento. Amor à pátria. Caramba! Vamos respeitar, vamos ter um pouquinho mais de... Eu lembro, e aqui todo mundo, ninguém aqui esconde que a maioria esmagadora da mesa é palmeirense, com a graça de Deus. Ai, meu Deus, que eu tô passando mal. Já deu pra ver quem não é. Mas eu lembro, eu tenho um grupo no condomínio que eu moro, que é o nome do condomínio Verde, né? Que assim, só tem palmeirense naquele grupo. Quando o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores ano passado, a gente no grupo falou o seguinte, olha, a gente vai tomar multa, mas que a gente vai fazer uma algazarra nesse condomínio, a gente fez basicamente, só faltou o trio elétrico, mas a gente fez assim, imagina todo mundo descendo pra área comum, gritando, comemorando, tal, todo mundo de camisa do Palmeiras. Com certeza alguns vizinhos ficaram incomodados, mas a gestão do condomínio teve o bom senso e falou o seguinte, os caras acabaram de ganhar o campeonato, não faz sentido querer, né? É uma questão cultural, né? Tudo dentro do limite, né? E dentro... vocês não lei, né? Dentro da lei. Se vocês não fizeram nada assim, vocês infringiram regras, mas não foi nada, né? Não foi uma coisa ninguém pulou pelado na piscina. Não teve essa... assim, comemorar mesmo. Imagina a gente sair como se fosse um bloquinho carnavalesco, todo mundo de verde, com bandeira, coisa, e cantando o hino do Palmeiras. Mas aí a contrapartida tem que valer também, né? No outro ano, o outro time vai ganhar, vai acontecer e você tem que aceitar, né? Eu preciso comentar um fato que marcou a minha infância. Meu vizinho de cima, palmeirense. Vizinha de cima dele, eu morava no 17, ele morava no 18, e a moça do 19, São Paulina. O Palmeiras ganhou alguma coisa, não vou lembrar, 80 e 90 e pouco. 80 não ganhou, não. 90, acho que foi o primeiro título depois do 93. 93. Aí, ele gritava tanto pela janela, tanto. E tipo, eu lembro até eu comentando com a minha mãe, não, deixa ele, né? Tipo, Aí a vizinha de cima simplesmente pegou um balde de água e jogou na cabeça dele. Aí também não pode. Eu nunca vou esquecer desse fato. Mas, mas o problema é, você, quando você vai fazer as exceções, né? Nós temos esse problema, né? Nós que trabalhamos com isso, o morador que te aciona fora do horário, que é mais ou menos um paralelo ao que a gente está falando, ele sempre acha que é uma situação específica e que uma vez que ele te chama no ano, não vai fazer diferença. Só que se todos os condôminos que a gente tem nos chamarem uma vez por ano fora do horário, nós estamos ferrados. Cadê a equidade? Que eles não olham de forma sistêmica. A gente sabe tudo o que está acontecendo e quantos chamados foram, eles não. Eles acham que eles são únicos naquele momento, que é uma exceção e você não tem empatia. É isso. Rogério, você não tem empatia pro meu problema. Eu tenho recebido áudios assim, se coloque no meu lugar, é só uma horinha. Se coloque no meu lugar, é só uma vezinha. Olha, o Carreto só pode entregar a máquina da mudança hoje no feriado. E aí e você não é empática, Vanessa. Não vai ser reeleita. Não é assim? Igual aniversário, né? Mas é uma vez por ano meu aniversário. Ok. Tudo bem, mas só que tem um salão de festas no condomínio. O condomínio tem 200 unidades.
são 200, pelo menos, se você colocar 400... No mínimo 500 aniversários por ano. Vamos contar né? em 50 semanas. Vamos supor, então, 52 semanas. Em tese, todo final de semana vai ter um aniversário que vai ser um ano, uma vez por ano só de cada pessoa. Então, Por isso que a gente, quando fala das bandeiras do Brasil, pelo menos a gente já libera pra todo mundo naquele momento. Cada um coloca a sua bandeirinha do Brasil da forma que quiser. Todo mundo ali, de certa forma, vai ter sido atendido. Quem não quiser, também não quiser colocar, não coloque. É a mesma coisa da iluminação de Natal. Não tem que coloque todos... Às vezes contrata-se, inclusive, empresas pra todos ficarem com as mesmas cascatas, a mesma iluminação. E a gente acaba permitindo por uma questão de usos e costumes. A gente já teve problema com... Porque o Natal é uma manifestação católica, né? Que é a maioria no Brasil, né? Mas eu já tive um condomínio e que uma pessoa... era um judeu, ele falou assim... Eu quero fazer a minha festa judaica também. De Ano Novo Judaico, que até foi segunda-feira, né? Ele falou, também quero. Então, assim... Não é tradição, né? A comunidade judaica no Brasil ela é muito menor do que a comunidade cristã. Da mesma forma, o Ano Novo Chinês, que normalmente é em meados de janeiro. Mas dependendo do condomínio, tem. Quantos condomínios de Indianópolis o elevador para em todos os andares? O elevador Sabat. O elevador Shabat, né? Sabat, né? Entendeu? Aí eu tenho 20 apartamentos. Eu tenho 15 pessoas que precisam utilizar o elevador dessa maneira. Eu, que sou lá de outra religião, vou implicar? Não, eu mudei para aquele prédio, eu sabia. Isso é o que a gente fala repetidamente aqui nos programas, né? Conheça o ambiente que você está vivendo, né? E respeite foi mais ou menos o que eu falei pro Carlos. Você tem as suas individualidades e você quer que suas individualidades sejam respeitadas, desde que você não esteja prejudicando ninguém. Mas você também tem que respeitar do outro, né? É uma via de duas mãos. E exatamente uma coisa importante que os moradores eles esquecem é que, primeiro, morar em condomínio é diversidade. A gente vai encontrar de tudo. Seja de caráter religioso, seja de time de futebol, seja de profissão, patriotismo, crenças, todos os tipos de crença. Mas todos somos imperfeitos. Né? Todos somos imperfeitos. Porque a pessoa, às vezes, ela fala assim... o outro aponta o dedo pro outro. E ele tá fazendo tanta coisa errada também. E eu, quando acontece isso do morador me ligar... E eu sei que a pessoa tá fazendo coisa errada... Eu falo, olha... Realmente tá fazendo, nós estamos tomando as medidas... Mas aproveitando, a senhora também está. Eu já faço isso dessa forma. A pessoa fala, mas eu não imaginava. Então, olha, todos somos imperfeitos. Todos. Nós, inclusive, como síndicos, também de repente faz uma coisa errada. Mas todos somos. Agora, achar que é perfeito, ser o chatonildo da história, cara, não dá. Morar em condomínio é isso. É saber lidar com as adversidades, com as diversidades, com as diferenças. E, sabe, respeito, parar de ser juiz das coisas. Todo mundo quer ser juiz de tudo. Juiz de futebol, vamos apreciar então na televisão, não é? Eu prometo que eu não faço mais nenhum comentário. Empolgado, né? Você vai falar e também eu vou encerrar o programa. Eu gostei do... Ele tá todo empolgado. Só um resumozinho para quem está nos assistindo, se for síndico, e também para você que é morador de condomínio, tá? O resumo aqui que eu acho que eu condensaria é o seguinte... Época especial, né? Eu gostei do Chatonildo. Se você é síndico, você vai querer comprar briga com a maioria dos moradores do seu prédio porque eles estão colocando uma bandeira do Brasil na sacada num momento especial como Copa do Mundo, só porque altera a fachada? Sério, é isso mesmo? Finge demência. Se você é morador... Sério que você vai querer arrumar encrenca com o seu vizinho porque você entende que não pode ter nenhum tipo de bandeira de país nenhum, nem do Brasil, nem de nada? Vale a pena isso? Vai pro Buda Espaço. A gente pode comparar com a guirlanda, porque a guirlanda também pode alterar a porta então, e... É isso. Gente. E viva o Brasil! Vamos comer pipoca e torcer pro Brasil. Depois a gente faz um programa sobre o Hexa. Gostei. Gente, vamos ficando por aqui. Confere a gente no Spotify agora. O diretor me deu uma dica que o Spotify tá com vídeo agora. Se você ainda não viu, é uma inovação bem legal. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A
busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.